Então, beleza. Vamos lá, então. Olá, gente. Boa noite. Nossa primeira aula de Direito Penal online ou ao vivo. Essa é a nossa segunda aula de Direito Penal, onde a gente vai tratar o segundo título do Código de Direito Penal, tá? Então, só recapitulando a primeira aula, nós falamos de anterioridade da lei, que é o princípio da legalidade, que é um dos princípios que rege todas as leis do direito brasileiro, que na faculdade nós aprendemos que é o famoso LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, onde as leis têm que seguir esses 5 princípios, tá bom? Então, anterioridade da lei, você não pode ser punido por um crime que não... por algo que não é lei, tá bom? Lei penal no tempo, quando uma lei deixa de ser crime, você não será mais punido por ela. Então, se amanhã o Lula deixar de lançar uma PEC ou qualquer projeto de lei que tire o furto, todas as pessoas que foram presas por furto estarão soltas no dia seguinte. Lei excepcional temporária, quer dizer que todas as leis excepcionais ou temporárias têm força de lei. Tempo do crime, que é o momento que considera praticado o crime, que é exatamente quando você pratica a ação. Quando nós formos ver os crimes lá para o artigo 121, nós veremos em homicídio, matar alguém, subtrair coisa móvel alheia, de alguém mediante grave ameaça ou violência, tá? Tipo, na parte de roubo também. Territorialidade, onde se aplicará a lei brasileira. Lugar do crime, para fins de onde será julgado este crime. Extraterritorialidade, um crime cometido por um brasileiro no estrangeiro. Aí ele também fala também da pena cumprida no estrangeiro. Eficácia de sentença estrangeira, onde se a sentença estrangeira for punir o crime tal qual pune-se aqui no Brasil, o direito brasileiro considerará que o crime foi cumprido, né? A sentença foi cumprida aqui também, tá? Então, contagem do prazo, conta-se também que os dias, meses, etc., é pelo calendário comum, ou seja, nossos 365 dias corridos, tá bom? No direito civil, para fins de mandato, etc., que nós vamos ver na parte de processo civil, tanto processo civil quanto processo penal, nós veremos que o dia que se conta é o dia útil, tá? Então, de segunda a sexta, em horário do fórum, tá? Não se fala em horário comercial, das 8 às 4, tá bom? Ou das 8 às 6, dependendo da ocasião. Legislação especial, qualquer legislação posterior ao Código Penal, ou que seja acolhido pelo Código Penal, também terá força de lei penal, tá bom? Então, quando nós formos ver a lei sobre tráfico internacional de drogas, que é uma convenção internacional, ela também terá punição, também será vista como um artigo do Código Penal, para ficar mais fácil de explicar. Mas tá bom. Título 2 do crime. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O que significa? Quando você comete um crime, entende-se que você só será responsabilizado por esse crime se a ação na qual você tomou, seja a ação ou omissão, nós veremos os casos de omissão, quem pode ser preso por omissão, ser responsabilizado por omissão, nós veremos no parágrafo 2º, tá? Mas, basicamente onde a sua ação ou omissão produzirá um crime, basicamente. Não tem muito o que se explicar. Agora nós vamos ver sobre superveniência de causa independente. É quando que... Superveniência de causa independente é quando
será excluída a imputação por um erro, tá? Então, é mais fácil eu pegar a definição do Google. Significa que a pessoa só responde por sua conduta na medida em que aquela conduta seja diretamente responsável pelo resultado. Isso quer dizer o quê? Eu coloquei um bloco no chão e uma pessoa posteriormente veio a... Ela tropicou nos próprios pés e arrebentou a cabeça naquele bloco. Eu não coloquei intencionalmente, mas aquele bloco foi colocado por mim. Eu serei responsabilizado por tentativa de homicídio? Ou homicídio culposo, quando não há intenção de matar? Não. Por superveniência de causa independente, aquela pessoa, se fosse qualquer outra coisa ali, ela teria se machucado e provavelmente teria morrido. Se ela tivesse batido a cabeça no chão, independente da minha ação ou omissão, aquilo lá teria acontecido. Tá bom? Relevância da omissão é quando uma omissão gerar aquela omissão que você deixa de fazer alguma coisa, pois aquela coisa que você deixa de fazer poderia evitar o resultado do crime. Ou seja, um policial vê um cidadão assaltando outro cidadão. O que isso acontece? O que acontece? Ele vira as costas e sai andando? Ele não pode fazer isso pelo Código da Administração Pública. Fala-se sobre prevaricação, que é quando você vê um crime e o funcionário público tem dever de dar queixa daquele crime ou, no caso de um policial, impedir aquele crime, se possível, é claro. Enfim. De outra forma, vamos lá, o dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Minha dicção tá uma porcaria hoje. O que isso significa? Pessoas com cargo público, pessoas com guardinha, um segurança de shopping, um segurança armado, etc. Beleza? A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Basicamente, um policial, alguém, sabe que ela poderia agir para evitar aquilo, mas não age. Tá bom? A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Ou seja, ela se omitiu e... Vamos lá, o exemplo do policial. O policial abandona o posto e vai, sei lá, chavecar a menina na padaria. A viatura tá lá abandonada. Alguém pode roubar, etc. Alguém pode ser assaltado ali na frente da viatura e o policial que deveria estar ali não está. Por quê? Ele foi omisso. Seja qual for a razão. A omissão será punida nesses casos. Beleza? Sobre o crime. Disse o crime consumado. É quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. O que é definição legal? Nos artigos que nós veremos lá na frente, nós tratamos no direito como tipo penal. Nunca no direito penal estará, é proibido matar alguém. Não. Estará lá o tipo penal, que é classificado como matar alguém. Artigo 121, matar alguém. Então, quando você mata alguém, você terá uma pena para isso. Não está falando que é proibido, mas se você fizer, terá uma punição ou uma pena para tal. Tá bom? Não se fala em punição no direito penal brasileiro, porque a ideia do direito penal brasileiro é, ressocializar o infrator, tá bom? Então, quando nós formos tratar de prisões, etc., eu vou abranger mais, porque eu fiz um TCC sobre isso também, e eu vou até apresentar ele para vocês posteriormente. Voltamos. Sobre consumado. Então, quando nós vemos no tipo penal, matar alguém, subtrair coisa móvel alheia, etc., significa que a ação daquela pessoa juntou tudo que era necessário para ser caracterizado um crime. Tá bom? Tentativa. Vamos prestar atenção nessa parte. Quando um crime é considerado tentado, quando há a possibilidade de um crime ser considerado tentado, esta tentativa estará prescrita em lei. Ou seja, no caso de tentativa, será abatido 1 a 2/3 e tal, estará na lei. Se não estiver definido em lei,
a diminuição da pena, o juiz definirá durante o processo. Beleza? Enfim, basicamente é quando a tentativa, a pessoa tenha vontade, o autor do crime tenha vontade, pratica um crime, só que ele não consegue, por motivos independentes a ele. Ou seja, o cara vai lá e dá um tiro no outro cidadão, só que, tipo, sei lá, atira no peito dele e acha que matou e vai embora. Ele acha que matou, mas o cidadão não morreu. Então ele não será punido por homicídio doloso, e sim por tentativa de homicídio. Tá bom? Pena de tentativa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Tá bom? Então quer dizer que presume-se que diminuirá de 1 a 2/3. Quem define se é de 1 ou 2/3 é o próprio juiz que julgará o processo penal. Beleza? Claro, haverá crimes, haverá artigos penais, tipos penais, que terão uma definição pela pena, tá bom? Então, pela pena de tentativa. Então, vai ser diminuída 2/3, um quinto, 2/5, etc. Vai variar e vai depender de cada tipo penal, tá bom? Naqueles que permite-se a tentativa. Deixa eu ver se tá gravando. Estamos bem, então. Vamos lá, gente. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na ação ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Nós temos no direito as 5 etapas do crime, mas para o direito penal, na parte do código, nós só temos 3 etapas, tá bom? Que é a a intenção, preparação e a execução. Beleza? Então, intenção, eu quero roubar um banco. Preparação, me preparo para roubar um banco. Até aí, a preparação, mesmo que o cara já tenha tudo preparado, esteja tudo pronto para em condições de... Se ele não tomou a iniciativa, ele só responderá pelos crimes já praticados. Então, se ele está com porte de arma ilegal, se ele está cometendo qualquer outro crime e a polícia descobre, ele só será responsabilizado por estes crimes, desde que ele se arrependa, tá bom? Tipo, se arrepende e fala, não vou fazer mais isso, aí a polícia descobre depois que ele estava tentando roubar o banco, etc. E, no caso da tentativa, quando ele vai lá, entra no carro, fura o sinal vermelho, faz tudo, mas na hora que ele chega no banco, ele se arrepende e fala, não vou fazer. Desisto do crime, não praticarei. Vou responder pelos outros crimes que já pratiquei, mas por este não, tá bom? Não roubarei o banco, não assassinarei aquela pessoa, não farei nada. Beleza? Arrependimento posterior. É no caso dos crimes que foram sem violência ou grave ameaça, no caso de roubo, homicídio. Nós veremos lá na parte dos crimes, depois do artigo 121, que cada crime terá sua especificação, entendeu? Então, no caso de um furto, no caso de um estelionato, um arrependimento posterior quer dizer que a pessoa se arrepende de ter praticado aquele crime e ela repara o dano, tá bom? Antes da denúncia ou da queixa. O que é denúncia e o que é queixa? Queixa é o BO, tá bom? Antes de ter feito o BO, que nós chamamos de BO, no direito brasileiro, nós chamamos de notícia criminis, que é basicamente boletim de ocorrência, tá bom? É só um jeito mais bonito de falar BO. Tranquilo? E denúncia. Como funciona? Isso daí é uma parte de processo penal, mas eu vou falar para ficar mais fluido para vocês. Como é que funciona? Processo penal, nós temos o crime. Começará o processo penal começa quando
é descoberto o crime, tá bom? Não é quando o crime é praticado. O crime é praticado, o crime existe, mas o processo penal só começa quando é descoberto aquele crime. Então, se matam alguém na floresta e demoram-se 10 anos para descobrir que mataram alguém na floresta, o processo penal só começará 10 anos depois. Isso para fins de relaxamento de pena, para quando for emitida sentença penal condenatória ou absolutória, servirá para que, se a pessoa que cometeu o crime estiver em fuga, ela terá um certo prazo, que geralmente é o dobro da pena da qual ela foi condenada, para ela ser punida. Então, se a pessoa foi condenada a 4 anos e ela foge por 8, quando ela for encontrada daqui a 8 anos, ela não será nem responsabilizada, tá bom? Esse é somente um exemplo. Talvez os prazos para a prisão dela sejam um pouquinho diferentes, mas é só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, nessa parte, a denúncia, terminando de explicar, o delegado faz o BO, ele pega e manda para o Ministério Público. O Ministério Público manda a denúncia do crime, no caso de eu observar os pressupostos para o processo penal. Ele faz a denúncia para o juiz. O juiz acata ou não aquela denúncia. Acatando aquela denúncia, não há mais de se falar em desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Mesmo que a pessoa devolva tudo, não tenha cometido nenhum crime, perdão, se ela se arrependa, ela tenha devolvido tudo do dano que ela causou àquela outra pessoa, não terá que ser feito. É considerado consumado o crime, tá bom? Então será a pessoa que cometeu o crime, no caso o autor do crime, será responsabilizado por tal. Beleza? Artigo 17. Na parte de crime impossível, nós falaremos sobre como que é impossível você cometer um crime. Um exemplo. Homicídio, matar alguém. Você vai lá, invade um cemitério e dá 2 tiros numa pessoa que está sendo velada. Você matou alguém? Não. Você cometeu outro crime, mas tentativa de homicídio ou homicídio de fato não. Você vai lá e enfia uma faca no peito de um defunto, ou você rouba algo que já é seu. Não tem como ser considerado um crime porque ele é impossível, um crime impossível. Vamos lá. O código diz que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. É basicamente o que eu expliquei. Ineficácia absoluta do meio. Pode perguntar. Mas se o Batman. Eu achei que ia falar sério. Desculpa. Tava muito sério. Meu, direito. É que aquele negócio, até começar a falar de crime, vai ser chato pra caramba isso daqui. Por isso que eu tô querendo. Não, mas eu quero entender uma coisa. Pode falar. Tipo assim, por que é tudo escrito em juridiquês? Porque basicamente o direito brasileiro é composto, é escrito por cara. Basicamente, direito é coisa de aristocrata. Pronto. Então, o pessoal quer se distanciar ao máximo da plebe, da ralé. Então, basicamente, usarão de termos como arrependimento posterior, crime impossível. Nossa, meu, olha isso aqui, superveniência de causa independente. Se eu for falar superveniência de causa independente para qualquer pessoa que, sei lá, não conhece nada de direito, ela vai falar, meu, o que você tá falando, velho? Tá contando historinha, tá louco? Entendeu? Não tem sentido. Entendeu? Basicamente, toda a legislação brasileira é feita e escrita para ficar bonitinha, não para a classe baixa entender. Tá bom? Classe baixa, classe média, ninguém que não se interesse por direito realmente, que tenha entendido como que os verbos, o tipo penal funciona. Porque, beleza, nós temos os artigos. Aí depois eles colocam um algarismo romano, depois ele coloca um negócio que eu não consigo nem descrever o que é, que parecendo um S em cima de outro S, que são os parágrafos, e depois eles colocam letras
E eles sabem, tipo assim, vocês têm uma aula para ensinar isso Exato, ou isso tem. tem que. A primeira aula de direito, que eles chamam de teoria geral do direito, a professora ou o professor chega fala assim, ó, gente, abre aqui, ó, nós temos no direito, quando você vê, ó, aqui, ó, artigo, você vai falar artigo 17, mesmo que tenha o ozinho do lado, para identificar que é o oitavo artigo, você não vai conseguir falar que é o milésimo primeiro artigo, o milésimo septuagésimo artigo. Mais fácil você falar artigo mil e tanto, artigo 9, artigo 10. Beleza? Beleza. Na parte que nós vemos os algarismos romanos, eles são incisos. Na hora que você vê um S em cima de outro S, eles serão chamados de parágrafos. E quando você vê letras com a. Eu sempre esqueço o nome, mas se você ver letras, serão chamadas de alíneas. Então, lembre-se Ah, disso, entendeu? Então, basicamente, artigo, inciso, parágrafo, alínea. Então, tipo, artigo é o primeiro, aí depois do artigo vem os incisos, depois dos incisos, cada inciso pode ter 200 parágrafos. Entendeu? Pode ter é quantos? tipo a Bíblia, assim, né? Tipo, tem o parágrafo, o versículo tal. Exato. Basicamente, Bota mas isso fé. daqui é mais chato e sem necessidade. Entendeu? Podia só estar escrito, E, entendeu? Tipo, e, artigo e 9, é, a 9.1, 9.2, 9.1.1, igual se faz em trabalho, é entende? verdade. Poderia Mas ser isso é feito. só no Brasil? Ou Basi- todas as vezes, todas são escritas assim? Basicamente, tipo, na maioria das vezes eles gostam de fazer na parte do direito, de fazer um negócio mais rebuscado, porque é a lei do país e toda aquela história, aquela ladainha de aristocrata, de nós temos que falar um português ou a nossa língua tem que ser rebuscada pelo menos nas leis. Então, tipo, nos Estados Unidos tem isso, mas é de forma mais tranquila, tá? Então, tipo, um americano consegue abrir uma lei lá e entender. Nós, aqui no Brasil, se eu entrego qualquer lei, o cara não vai entender porcaria nenhuma. Porque eles vão colocar o português erudito, um português difícil, um português sem necessidade nenhuma. Entendeu? Por isso que é aquela leve. Por isso que todo mundo fala que todo estudante de direito é narizinho empinado. Porque o cara fica vendo isso daqui o dia inteiro, ele acha que ele é melhor que todo mundo. Entendeu? Tipo, é ridículo. É É verdade. literalmente ridículo. A crítica. Uma crítica social foda. Vamos lá. De crime doloso, nós já falamos. Que é quando a pessoa. Não, perdão, a gente está falando de crime impossível, não é mesmo? Isso, estamos falando de Isso. crime impossível. Agora nós falaremos sobre disse o crime, crime doloso. O que, que é? Quando você estiver assistindo jornal ou qualquer outra ocasião, lembre-se sempre que doloso quer dizer intenção de praticar o crime. Culposo você tem culpa, quer dizer que você não queria praticar, mas infelizmente você acabou praticando. Agora eu explico. Vamos lá, crime doloso. Inciso 1. Doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, você bebe, pega seu carro e sai para dirigir. Se você cometer um crime, cometendo crime ou não, você atropelar e matar alguém, você matando a pessoa ou não, você atropelando alguém ou não, você será responsabilizado pela tentativa de homicídio. Tá bom? Com o agravante de dirigir embriagado. Beleza? Então é bem complicado por a pessoa entender que mesmo que ela não esteja cometendo nenhum crime, tipo, ninguém tá vendo, ela ainda assim tá cometendo um crime. Porque se alguma coisa der errado, aquilo ali só piora pra ela. Beleza? Crime culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Eu abri aqui o que é imprudência, negligência e imperícia. Vou ler rapidamente para vocês. Imprudência é comportamento de precipitação, falta de cuidados. Negligência é quando você deixa de ter um zelo por algo em específico. Imperícia, falta de habilidade. Vamos aos exemplos. Exemplo de imprudência. Você basicamente decide
Ai, caramba, que preguiça. Eu detesto direito. Exatamente. Basicamente, imprudência é quando você tem uma falta de cuidado, é aquela falta de cuidado se transforma num crime. Como, por exemplo, um tatuador. Ele deixa de limpar as agulhas e tatua outra pessoa, ele passa uma doença para essa pessoa, ou ele causa uma infecção nessa pessoa. Ele será responsabilizado por isso, tá? Negligência é quando é bem parecido com a falta de cuidado de imprudência, só que aquela ali, tipo, foi deliberada a ideia, tipo, vou usar mesmo assim, entende? Tipo, partiu dele a ideia de vou usar essa agulha, tá enferrujada, tá velha, então não tem problema, vou usar assim mesmo. Negligência, falta de cuidado, ele esqueceu de limpar e usou mesmo assim, não prestou atenção. Independente, ele será punido. E imperícia, falta de habilidade. Tá bom? Não vou me estender muito nisso, porque vai horas. Isso que a gente está fazendo são basicamente um semestre inteiro de direito para explicar, para as pessoas entenderem o que de fato é uma imprudência, o que de fato é negligência, o que de fato é imperícia. Porque na hora que o advogado vai justificar para o juiz, ele tem que justificar que aquilo que aconteceu não foi algo doloso, foi uma imperícia, foi uma imprudência, uma negligência. É sempre um monte de coisinhas que você tem que aprender. Mas como aqui ninguém está fazendo curso de direito, a gente só está aprendendo a ler um código e entender a parte geral, eu não vou ser extenso nisso daqui. Tá bom. Parágrafo único. Salve os casos expressos em lei. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Que é basicamente, o crime culposo só existe quando presume-se dentro do direito, quando consta naquele artigo penal, naquele tipo penal, que pode haver a culpa, pode haver aquele crime culposo, agido de forma culposa. Eu dei uma gaguejada, mas é basicamente isso. E a tentativa de homicídio culposo, ou até mesmo furto, pode ser interpretado como culposo também. Porque às vezes você pega um item que você acha que é seu. Você pega uma caneta na escola. É claro que isso daí é um objeto pequeno. Supomos, tem 2 carros na rua. Você sai na rua, o seu carro é igualzinho. Você aperta, só que tipo perdão. Você vai numa balada. Você deixou o seu carro no estacionamento A e você sai pelo estacionamento B. Saindo pelo estacionamento B, você encontra seu carro. Você fala, nossa, eu não lembrava de tê-lo deixado aqui. Você aperta o alarme, ele destrava o carro. Você coloca a chave da partida, ele funciona. E não destrava, ele não apita alarme, não acontece nada. Você pega e vai embora com o seu carro. Final das contas. Você queria estar cometendo aquele crime? Você tinha a vontade de cometer, de praticar aquele crime? Não. Foi um furto culposo. Entendeu? Então presume-se que você não queria praticar aquele crime, mas o negócio não partiu de você. Então haverá, nesse caso, nós veremos logo abaixo, a exclusão de licitude, perdão, de punibilidade, tá bom? Enfim, sobre... Ele não será punido, é isso? Basicamente. Extinção de punibilidade eu vou explicar rapidinho. Pelo nome já dá para entender que é quando ele não será punido. E extinção de ilicitude é quando o crime não é considerado ilícito, ou seja, é uma ação lícita, então é a mesma coisa que respirar, no caso de um estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. Um policial matar outra pessoa para defender outra. Basicamente isso. Mas vamos lá. Crime culposo é isso. Agravação pelo resultado. Pelo resultado que agrava especialmente a pena. Só responde ao agente que o houver causado ao menos culposamente. Ou seja, quando nós formos ver crimes, haverá coisas que aumentam a pena. As agravantes. Essas agravantes, existem as agravantes e as atenuantes. Atenuantes diminuem a pena, as agravantes aumentam. As agravantes farão com que a pena será aumentada de alguma forma, seja de 1/6 a 2/3 da pena.
Beleza. Então, o que nós vemos? Alguém pratica um crime e, mesmo que dolosamente, você responde por um agravante. No caso de eu não vou falar de homicídio porque vai ser um pouquinho complicado de explicar. Eu vou pegar na parte de crime contra a pessoa. Nós vemos lá, lesão corporal. A pessoa tá caída no chão. Tipo, que ela acabou de ser espancada. Ou ela só tá caída no chão. Você vai lá e derruba um bloco na cabeça dela. Você vai responder por isso, velho. Porque você, mesmo que você não queria jogar o bloco na cabeça dela, mas você sem querer derrubou o bloco na cabeça dela. Você responderá por isso, mesmo que de forma culposa. Então, a agravação do resultado, a pessoa já tinha sido espancada, só que você vai lá e piora toda a situação. Então, você responderá culposamente. Por que nós falamos disso, que você não será punido até mesmo você não será punido pelo mesmo crime se você não participou daquele crime? Porque, posteriormente, nós vamos ver que existe algo no direito chamado concurso de pessoas, que é quando duas pessoas ou mais praticam um crime e elas serão responsabilizadas e punidas pelo mesmo crime, independente do grau de participação. Então, se eu decido assassinar alguém e chamo você para dirigir o carro para mim, você sabendo que eu vou assassinar essa pessoa, você será responsabilizada se eu matar essa pessoa, mesmo que eu tente apenas e não consiga. Você também será punida por isso, independente se você só dirigir o carro. Beleza? Inclusive, eu até tinha parado na parte de concurso de pessoas sem querer. Cadê? Aqui, ó. Agravantes no caso de concurso de pessoas. Que é o artigo 62. Basicamente, umas 5 aulas para frente. Vamos lá. Agravação pelo resultado. Nós já vimos. Erro sobre elemento do tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Ou seja, uma pessoa pratica um crime não sabendo se tratar de um crime, ou pratica um crime achando que ela está praticando outro. Como? Uma pessoa entra na sua casa e quer matar seu cachorro. Ela vai lá e, sei lá, dá um chute no seu cachorro, só que seu cachorro já estava morto. Ele tinha sido, sei lá, envenenado, seu cachorro estava morto, só que parecia que estava vivo. Ela será responsabilizada por isso, não por ela ter matado seu cachorro. Então ela jurava que estava matando seu cachorro, bicando seu cachorro. Mas no caso ela só, sei lá, tinha invadido sua propriedade. Então ela só será responsabilizada pelo crime de invasão de propriedade e destruição de patrimônio, porque considera-se que o seu cachorro é um patrimônio. Alguma coisa assim. Beleza? Discriminantes putativas. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. A isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. De novo, direito penal sendo direito penal. Pra que dar tanta volta para explicar algo simples? Vamos lá. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal. Exclui o dolo. Perdão, discriminante putativa. É isento de pena quem? Ou seja, não será punido quem? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Eu não sabia, eu não tinha intenção nenhuma de praticar o crime, eu não sabia nem que aquilo lá era um crime e acabei praticando. Supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Eu tô jogando, sei lá, alguma coisa pela minha janela. Tô jogando no chão do segundo ou terceiro andar, jogo lá embaixo. Você coloca, sei lá, seu cachorro pra passear, só que seu cachorro já tá morto, alguma coisa assim. Eu tô jogando as coisas em cima do seu cachorro, só que sem saber. Então seria punido pelo direito de proteção aos animais? Sim, seria punido. Se aquele cachorro estivesse vivo, mas o cachorro já não tá vivo. E eu não tenho pretensão nenhuma de estar matando o seu cachorro, tá causando algum dano pro seu cachorro. Beleza? É isso.
Erro determinado por terceiro. Responde pelo crime e o terceiro que determina o erro. Ou seja, você é levado a fazer um crime por erro de terceiro, ou seja, uma terceira pessoa que não tem nada a ver, te induz a cometer o crime por erro. Então, eu falo que aquela caneta ali é sua. Aquela caneta, ou aquele carro, aquele celular ali é seu, você pega o celular e leva embora. Quem será punido pelo crime? Eu, porque eu sou o terceiro que te induziu ao erro. Tá bom? Erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de um terço, de um sexto a um terço. O que isso significa? É que toda lei que existe no direito brasileiro é parte do pressuposto que todos os brasileiros conhecem. É isso. Então, todas as milhares de leis que existem, todos os milhares de crimes que existem no direito penal, ou em qualquer parte do direito, pressupõe que todos os brasileiros as conheçam. Então, eu duvido que tenha algum brasileiro que conheça todos os crimes na ponta da língua. Tem alguém que imagina que alguma coisa ou outra seja crime, mas que saiba de todos os crimes, exatamente tudo, eu não acredito que haja. Nem mesmo os mestres e doutores em direito. Tá bom? Então, vamos lá. O erro sobre ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Ou seja, tem uma coisa no direito penal, no direito brasileiro, quando uma lei acaba de ser promulgada e vamos pressupor uma coisa. Agora, hoje, acabou de ser promulgada ou emitida ou tornada oficial um crime novo, seja ele qual for. Supomos que o crime de furto não era e agora é. Eu vou lá e furto alguma coisa de alguém. Esta coisa que eu estou furtando, eu falei, eu não tenho como saber disso porque eu estava no meio da floresta, eu não tinha como saber que aquilo que eu estou fazendo agora é crime. Entendeu? É quando realmente, por causa de uma circunstância específica, eu não tenho como saber que aquilo é crime. Um momento, gente. Vamos lá. Fala o que tu tava fazendo antes e talvez eu te diga o que é pra fazer depois. Tá bom. O desconhecimento da lei é inexcusável, essa parte nós já falamos. O erro sobre a ilicitude do fato. Não sabia que aquele crime era Desconhecimento da lei, se você morava numa floresta e você saiu de lá e infelizmente Se eu cometeu um podia crime. evitar o desconhecimento, então, se eu tinha celular e eu não fui atrás de saber que aquela ação específica que eu estava fazendo era crime, a pena será diminuída de um sexto a um terço. Um terço vai ser, no caso é quase inevitável eu não conhecer aquela lei específica. Tá? Então, o juiz que vai definir. Vamos lá. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite, sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. Ou seja, se a pessoa podia saber, essa pessoa tinha as ferramentas para descobrir que se aquela ação que ela estava praticando era um crime ou não, ela será culpada. Então, a pena será diminuída de acordo. Coação irresistível e obediência hierárquica. Eu vou ler o artigo e explico. Se o fato é cometido sob a coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Basicamente, se você foi obrigado, eu coloco uma arma na cabeça da sua mãe e falo, vai lá e rouba o banco. Você não tem como ser punido por isso. Se obediência hierárquica, o
O sargento manda o cabo fazer alguma coisa. E o cabo, por dever obediência a ele, vai lá e pratica um crime. Ele não será culpado, ou responsabilizado ou punido por esse crime. Tá? Desde que ele só esteja cumprindo ordens. Se ele fizer qualquer outra coisa que também seja algo ilegal e não seja uma ordem diretamente hierárquica, será punido pelo crime em questão. Tá bom? Essa é uma expressão que vem da ideia de longa manus, que é quando uma terceira pessoa, um terceiro usa o autor para que cometa o crime. A gente vai ver isso quando uma mãe coloca o filho para roubar alguma coisa dentro do mercado, quando coloca o filho para praticar algum crime, quando faz o animal praticar algum crime, etc. É também chamado de longa manus, onde o terceiro que o autor que está sendo usado pelo terceiro, na verdade não tem como ser punido por esse crime, pois ele não tinha como resistir às ordens, mesmo que fosse uma criança, mesmo que fosse um animal e tal. Ele só tá fazendo, ele só tá existindo, ele não tem essa consciência, essa responsabilidade. Tá bom. Exclusão de licitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal no exercício regular de direito, em estado de necessidade. O exemplo mais clássico do direito: duas pessoas estão se afogando e só tem um colete. Você vai lá e mata outra pessoa. Para que você vai lá e afoga outra pessoa e veste o colete. Então, você não será punido, tá? Não há crime, porque você estava em estado de necessidade, então antes eu do que o outro. Tá, e no caso de, sei lá, caiu o avião num lugar que não tem comida e tudo mais, e realmente eles tiveram que se comer, literalmente. Estado de necessidade. Estado de necessidade. Então, basicamente, tudo que pode haver uma necessidade de aquilo ter que acontecer, onde o estado de necessidade só atua no caso onde realmente não havia outra opção, senão tipo, todos lá morriam, ou eu morreria, ou alguma coisa assim. Então, supõe-se que no direito não tem não sei se vocês já escutaram isso ou já proporam esse problema. Você tem que puxar uma alavanca, tem um trem vindo e tem dois trilhos. Se você puxa a alavanca, ele mata somente uma pessoa. Se você se você não puxa a alavanca, ele mata 7. Quem que você decide matar? Ou você puxa a alavanca? Ou você não puxa a alavanca? Quantas são, pera? Qual que é a... É só um exemplo. Mas 7. 7 são palmeirenses? Se for, eu puxo. Mas. Tipo, É aquilo de, tipo... pro direito isso não existe. Entendeu? Da sua família e 2 de pessoas que você não conhece. Exato. Tipo, seu cachorro ou metade da humanidade. Eu acho que metade da humanidade não ia se importar tanto assim. Mas é basicamente isso, entendeu? No direito não tem isso. No direito não tem isso de ou eu ou os outros. Ou eu ou não importa, ou o direito do outro. Então, tipo, não tem essa de a pessoa tem que se sacrificar pelo outro. Não, se a pessoa cometeu um crime ou cometeu algo, supomos, tem 15 pessoas querendo comer ela mata essas 15 pessoas, é legítima defesa. Não é nem estado de necessidade. Então, tipo, a mulher tá sendo, supomos, a mulher tá pra ser violentada, abusada, e ela mata os abusadores, é legítima defesa. O que é legítima defesa? Nós vamos ver isso depois, mas lá no artigo 25, então não vou nem explicar agora, tá? Excesso punível. Quando a pessoa exagera perdão, não falei de estado de estrito cumprimento de dever legal no exercício regular de direito. Ou seja, eu tenho meu direito de ir e vir e você está me impedindo de chegar à minha casa, me impedindo de comer. Ou eu sou um policial e você também, igual no caso que aconteceu recentemente, tinha um policial aqui em São Paulo, ele estava abordando um outro, o cara tenta puxar a arma da mão dele, o policial saca e dá um tiro no peito do gordão. O gordão cai e sangra até a morte. O policial não será responsabilizado por isso. Ele estava cumprindo estritamente o dever legal. Ele estava exercendo
função dele como policial e a outra pessoa veio partir para cima de um policial onde já pressupõe-se um crime, então o policial atira. O policial não vai ser punido por isso. Mas e quando você só, sei lá, é parado por uma blitz ou coisa do tipo? Isso Quando daí você sofre uma... Isso daí é uma outra coisa. Tá, então, tá bom, vamos explicar sobre isso. Na verdade... Não, me diz se isso está infringindo o direito de ir e vir meu. Sim, mas... Está? Está. Ah. Explicando, tipo, diretamente com uma palavra só, está, basicamente. Mas aí que tá. O policial tem algo chamado fé pública. A fé pública é quando o policial ou o funcionário público, ele pode. É mesmo aquelas argumentações do porquê que o aeroporto tá te parando. Tipo, os funcionários do aeroporto te param para fazer uma entrevista aleatória com você. Eles têm esse direito de te parar. Eles violam seu direito de ir e vir, mas eles têm que ter uma justificativa. Tipo, o policial não pode parar, te jogar dentro da viatura e te levar para dar um rolê no DP. Simplesmente ele não pode. Mas ele vai ter que... Tem vários critérios que ele tem que observar. A pessoa resistiu à prisão, a pessoa não quis falar não quis entregar os documentos, etc. Então ela não quis se identificar. Esse tipo de coisa. Eu vou ser interrompido de novo. Voltamos. Erro sobre ilicitude do fato. A gente já falou sobre coerção irresistível e exclusão de ilicitude. Excesso punível também. Vamos lá. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Direito, por favor, silencie só para mim terminar aqui, que tá saindo o barulho do... Obrigado. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício eu vou ser interrompido de novo. Eu quero ir embora. Exclusão de ilicitude. A gente já falou, a gente tava falando de estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável de exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E parágrafo 2º, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. O que isso significa, gente? Significa, na parte de estado de necessidade, que quando você viola direito alheio para salvar um direito próprio, você não será punido. Ponto. Parágrafo 1º. A pessoa é obrigada a enfrentar o perigo e arriscar o direito próprio para salvar o de outrem, no caso de um policial. Então, se tem uma pessoa, tem uma onda de crimes acontecendo, policial fardado em serviço, ele tem o dever de evitar o perigo, tá? De enfrentar o perigo. E, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, então, quando estado de necessidade, ainda assim o estado de necessidade pode não ser absoluto. Então, tinha uma necessidade muito grande, mas essa necessidade não era absoluta. A pessoa podia ter evitado. Então, no caso do avião ter caído, eles poderiam ter passado fome, entendeu? Tipo, ter passado mais um pouquinho de fome. Mas se chegou num nível crítico de ter que comer parte das pessoas já vivas, etc. Nesse caso, o estado de necessidade se torna absoluto. Mas no caso de eles poderiam ter aguentado um pouquinho mais de fome. Tipo, o avião caiu hoje, amanhã o pessoal já tá se comendo. Aí é loucura. Porque entende-se que o corpo do ser humano consegue ficar até, tipo, 14 dias sem comer. Mas 14 ou é 7? Vai, vamos chutar 7. 7 dias sem comer nada. Então, é isso. Só, tipo, tomando água, etc. Mas 7 dias sem comer nada, a pessoa consegue existir.
Mas se em um dia ou 6 horas as pessoas já estão se matando pra, sei lá, por um pacote de bolacha. Pacote de bolacha. Meu Deus. Meu Deus. Galera, boa noite. Boa Vocês noite. ouviram o som do meu Boa noite. Eu tô pegando retorno. Eu tô pegando retorno. Ah, por causa que eu tô sem fone. Mas é 28 dias. O que você tem a ver? 28 dias, eles começam a comer um ao outro. Ah, top. Obrigado. Ah, tá. Tá bom. Silencia, por favor. Obrigado. Então, graças a Laila, nós sabemos que é 28 dias. E a partir do 28º dia o pessoal tem... Perdão, a partir do 27º dia o pessoal tem que se comer, senão ele morre. Então é isso aí. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem usado moderadamente dos meios necessários repele justa agressão atual iminente a direito seu de outrem. Basicamente, um cara invade a sua casa. Só pra quem lembra daquele meme do Alborguete falando: o cara invade a tua casa, come a bunda da tua mulher, come a bunda da tua filha, come a sua bunda e você não pode fazer nada. No caso de você fazer alguma coisa, é legítima defesa. Você tá defendendo o direito seu e o de outrem. Tá. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput. Caput significa, logo quando eu comecei a falar das leis, é o que consta no artigo. Tá lá, tipo, artigo 25. Isso daqui que eu estou marcando é o caput. Entendeu? Tipo, artigo 25, é chamado de caput. Linhas, incisos, parágrafos, etc. não fazem parte do caput, entendeu? Caput vem de cabeça, a parte de cima do artigo. Então, a primeira parte. Considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão, risco de agressão em vítima mantida refém durante a prática de crimes. Sequestro. Então, no caso de um... Meu Deus, minha mão fez um barulho. Não foi eu, gente. Não foi. Eu juro pra vocês que não foi eu. Eu tô olhando a gata brincando com um bicho. Meu Deus do céu. Enfim. Direito seu de outrem. Basicamente nós terminamos o título 10. Nós terminamos. Demorou 1 hora. Demorou, na verdade, mais de praticamente 1 hora, com algumas pausas, etc, algumas interrupções, mas durou 1 hora. Vamos lá, considerações. O que nós aprendemos hoje? Só para eu não ter que resumir esse título 2 semana que vem. Vamos lá. Nós aprendemos sobre relação de causalidade, o que é omissão, quando que a omissão será punida, o que é um crime consumado e uma tentativa. As tentativas só serão punidas quando estiver expressamente previsto na lei. Consumado é quando a pessoa pratica o tipo penal, que é matar alguém, subtrair coisa móvel alheia de outro, mediante violência ou forte ou grave ameaça. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Nós aprendemos o que é quando a pessoa se arrepende antes de praticar o crime. Posterior, quando a pessoa se arrepende exatamente logo após ou antes do juiz e do Ministério Público tomar notícia ou tomar noção do crime. Crime impossível, que quando você pratica um crime que ele não pode ser considerado um crime de fato, porque é impossível você praticar um homicídio contra alguém já morto. Tá. Crime doloso é quando você tem a intenção de praticar o crime. Crime culposo, quando você não tem a intenção, mas pratica mesmo assim, por imprudência, negligência e imperícia. Agravação pelo resultado é quando você piora o resultado daquele crime, mesmo que culposamente. Então, se tem uma pessoa caída no chão, crivada de bala, você vai lá e mexe nela e, sem querer, você mata a pessoa. É homicídio culposo. Tá. Então, não será... Detalhe. Não há, pelo amor de Deus, nunca falem isso, lembre-se de mim. Não há tentativa de crime culposo.
Então, se você ouvir alguém falando, principalmente advogados já falaram isso é ridículo. Não existe tentativa de crime culposo. Tentativa presume a intenção. Culposo presume-se que você não tinha intenção, mas praticou. Então, não tem como você ter a intenção de praticar o crime e não ter a intenção ao mesmo tempo. A menos que você tenha dupla personalidade. Tá. Ou você seja um gêmeo siamês e você não tinha intenção, mas pratica mesmo assim. Então, pratica com intenção. Vai entender. Mas já aconteceram casos e a pessoa é basicamente ridicularizada quando ela fala isso. Beleza. Crime impossível nós falamos, agravação pelo resultado, erro sobre elemento do tipo é quando a pessoa não queria praticar o crime, mas praticou o crime sem saber que é crime. Discriminantes putativas, erro determinado por terceiro sobre a pessoa, sobre ilicitude do fato, é quando a pessoa não sabe que aquilo ali é um crime. Sobre a pessoa é quando meu Deus, eu não lembro de ter explicado isso. O erro sobre a pessoa. O erro quando a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade de vítima, senão a pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Isso daí, olha que gafe, eu pulei o parágrafo 3º do artigo 20. Mas é quando a pessoa queria praticar um crime contra outra pessoa, mas pratica, supomos, eu queria roubar ou causar uma grave ameaça ou um susto muito grande em tal pessoa, só que infelizmente eu erro o quarto, eu erro alguma pessoa, ou qualquer circunstância e causo ou cometo o crime contra outro. Então é um erro sobre a pessoa. Então, tipo, ainda é um crime, mas eu cometi um erro. Então, é bem discutível em relação a. Vamos lá, eu queria fazer um trote num ministro do STF. Mas eu erro um número do número do telefone e faço a chamada para outra pessoa. O que acontece? Eu errei a pessoa, então eu não tô nem atrapalhando, eu não tô nem xingando de fato o ministro. Eu acho que é o Moraes que é o careca, né? Então, se eu vou lá e saio xingando um outro cara chamado Moraes, achando que ele é o ministro do STF, eu estou praticando um crime impossível tecnicamente. Estou errando sobre a pessoa. Então, eu não posso praticar um crime que seria ofender um funcionário público enquanto ele está prestando o dever legal, então, enquanto ele está trabalhando. Então, eu não posso ser punido por esse crime. Espero que tenha ficado claro essa parte. Erro sobre ilicitude do fato, nós já falamos. Coação irresistível e obediência hierárquica. Eu obrigo você a fazer um crime. Obediência hierárquica, o seu chefe faz você praticar um crime. Seu superior no exército, seu superior na polícia, seu superior de alguma forma te faz praticar o crime, te convence a praticar o crime, só que você não pode alegar que não sabia que era crime, etc. Ou pode alegar que não sabia, mas praticou sem saber. Então entra também a ilicitude do fato, tá bom? Estado de ilicitude, acabamos de falar de estado de necessidade, legítima defesa e cumprimento do dever legal. Já expliquei sobre tudo. Gente, agora que vocês 4 ou 3 que estão aí na ligação, espero que ainda estejam me ouvindo, sinceramente. Vocês têm alguma dúvida? Não. Cara, eu peguei no meio com o rolê, mas tudo que eu ouvi não deu pra entender muito bem. Não dúvida não. Dale. Gui? Mesma coisa. Então, Todas beleza. as dúvidas que eu tenho, eu tirei enquanto estava tendo aula. Na verdade, eu tenho ainda uma dúvida. Pode fazer. Se eu mato um zumbi, é um morto a mais ou um morto a menos? Se eu mato duas pessoas e uma delas é um assassino, é um assassino a mais ou um assassino a menos? Depende, você já era um assassino antes? Não. Então,
Não é nem um assassino a mais, é um a menos. O número de assassinos continua igual. Mata 10 aí e a gente continua. Aí dá pra dar. Aí dá pra dar. Beleza. É isso, gente. É isso. Agora eu vou terminar a aula. A todos que estavam presentes, uma ótima noite, 1 hora de aula. Eu não achei que ia demorar tanto, mas demorou. Então, é isso. Uma ótima noite a todos. Se cuidem, que Deus os abençoe. E até mais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp. Eu tiro essa dúvida. Tá bom, gente? Tchau, tchau.